Do lado direito, o Afeganistão. Do esquerdo, o Tajiquistão. O rio Panji no meio entre os dois países e à minha frente a épica Pamir Highway, com os seus picos nevados e montanhas amarronzadas, avermelhadas, me chamando para me perder e me encontrar em uma das cordilheiras mais altas do mundo. Não dá para ir para um lugar desses e ir embora apenas com o que os olhos viram, não é? Então vamos lá de novo. Do lado direito, o Afeganistão. Do esquerdo, o Tajiquistão. O rio Panji no meio entre os dois países e à minha frente a épica Pamir Highway, com os seus picos nevados e montanhas amarronzadas, avermelhadas, me chamando para me perder e me encontrar em uma das cordilheiras mais altas do mundo. Fotografar-se em uma cicloviagem pedalando é quase como editar ao vivo uma imagem, porque primeiro você olha a paisagem, cria sua composição fotográfica e depois se inclui no quadro. É como estar por trás da câmera e diante da lente ao mesmo tempo. Mais que eternizar o momento em uma imagem, a atividade é uma oportunidade de ampliar ainda mais a perspectiva que temos de cima da bicicleta. É como ter um déjà vu ao contrário, porque você passou por aquele lugar e imaginou a foto. Aí você volta pedalando enquanto a câmera faz o registro daquela memória que você teve antes mesmo dela existir. É um jogo trabalhoso e prazeroso de se jogar, e mais importante que ter lentes, tripé ou uma boa câmera é sentir quando é a hora de parar a bicicleta para se fotografar. Quando a foto te chama, não tem muito o que fazer além de aceitar que você está na hora e no lugar certo, tanto o objeto a ser fotografado quanto o fotógrafo, que no caso também é você. Há lugares espetaculares que não cabem na foto, como esse glaciar aí na Cordilheira Blanca no Peru. Ele é a ponta de um iceberg que não deu para enquadrar, muito menos me colocar ali pedalando. Mas é mais do que isso, há momentos, lugares e sentimentos que nenhuma fotografia podem expressar. E com o tempo a gente aprende a apenas apreciá-los, seja pedalando ou sentados na beira de um penhasco. O olhar, a luz e a criatividade são muito mais importantes do que qualquer equipamento. Dá para fazer fotos incríveis só com o celular, mas seja usando uma câmera profissional ou o próprio telefone, o único segredo, que não é tão secreto assim, é usar o timer ou um controle remoto. Mas se estiver usando uma câmera profissional ou semi-profissional, o bom mesmo é usar um acessório que se chama intervalômetro. Com ele você pode tirar sequências de fotos, escolhendo a quantidade e o intervalo entre elas, porque assim você sai para pedalar tranquilo, sem correr o risco de perder o clique. E aí depois é só escolher a foto ou as fotos que você gostou mais e descartar o resto. E o legal mesmo de usar um intervalômetro é que na edição você pode animar essa sequência de fotos. É assim que nascem os time-lapses. Bom, todas essas fotos e time-lapses que vocês viram até agora foram clicados por mim enquanto eu vivi na estrada viajando o mundo de bicicleta por quase 3 anos. E para quem sempre me perguntou quem é que tirava as minhas fotos na viagem, agora eu vou mostrar como é que eu faço. Eu estou aqui na região de Pomerode, em Santa Catarina, vou pegar minha bicicleta ali e vou atrás de um lugar fotografável e eu vou mostrar todo o processo. Vamos lá? Bom, vocês sabem que para eu estar falando com vocês, agora com a câmera aqui, eu tive que deixar minha bicicleta lá atrás, voltar aqui para cima, colocar o tripé, ajustar foco, todos os parâmetros da câmera e voltar para pedalar.
Eu estou explicando tudo isso porque é assim que funciona quando você está viajando sozinho e quer se fotografar ou se filmar. E depois na edição a gente coloca aquele slow motion, aquela música de sofrência, né, de subida, tô até sem fôlego aqui, e fica tudo bonito. Então, na verdade, estou contando tudo isso para também dizer que eu acho que a gente achou um primeiro bom lugar para a gente fazer uma foto e vamos ver como que fica, né? A luz está boa, tem a sombra das árvores aqui, ainda tá bem cedo, então o sol não subiu muito. Tem essa estrada de chão batida que dá um contraste bom com esse verde aqui dessa mata, então bora lá ver como que vai ficar essa foto. Essa vai ser a composição da foto. Deixa eu fazer um ajuste aqui. Foco. Abertura eu vou deixar em 2.8. ISO 320. E velocidade aqui vai ficar em 400. Olha aí, hein? Todo o glamour dos bastidores de uma foto, hein? Câmera no chão, a pedrinha apoiando ela aqui para fazer o nível. Não estou usando o tripé propositalmente, que é para mostrar que dá para viajar e fazer fotos bem legais sem uma coisa e um peso a menos para carregar. Eu uso uma Sony Alpha 6500 com uma lente da Samyang 35mm 2.8, é uma lente fixa, um equipamento bem leve, foi com ele que eu fiz a maioria das fotos e time-lapses que vocês viram no vídeo até agora. E o legal da linha Alpha da Sony é que dá para você instalar um aplicativo de time-lapse direto na câmera e assim você elimina também o intervalômetro. Eu vou colocar para tirar uma foto por segundo e vamos lá ver como que vai ficar. Tá aí o resultado sem edição. Às vezes as fotos que você não planejou ficaram melhores do que a que você queria tirar. Bom, a edição é uma segunda viagem. Eu vou selecionar a minha favorita e brincar com ela agora. Normalmente eu gosto de editar as fotos na barraca antes de dormir. É um exercício gostoso de fazer para relembrar o dia e também para pegar no sono. O Adobe Lightroom e o Snapseed são, na minha opinião, os melhores apps para fazer isso. E tá aí, o resultado final da foto editada. Muitas das minhas fotos eu apareço sem capacete porque às vezes ele vira tripé. Para essa segunda foto eu até subi o drone para filmar os bastidores da foto, olha que chique, hein? E subi também a serra sentido Jaraguá do Sul para poder ter uma vista melhor. Para essa foto eu deixei a abertura em 7.1 porque eu não queria desfocar o fundo. E olha aí como ficou. Pouca gente sabe o trabalho que dá para produzir uma única foto ou gerar conteúdo suficiente para editar um vídeo, mas pode ter certeza, uma das primeiras coisas que vão te perguntar é que câmera você usa e quem tirou a foto para você. A escolha do equipamento fotográfico é tão pessoal quanto a escolha da bicicleta. Ter um kit de lentes que vai te dar mais opções ou uma câmera de gama mais alta significa que você vai ter mais peso para carregar, além da responsabilidade de ter que ficar cuidando o tempo todo de equipamentos que são muito caros. Viajar de bicicleta e se fotografar pedalando é muito divertido desde que não tenha o peso da obrigação. O que os olhos veem e a pele sente nunca vão entrar em uma foto. Então, antes de pensar em levar embora uma lembrança daquele lugar, fotografe primeiro com o coração.